bandeira. Vinápolis, Vinápolis, paz, justiça, amor, liberdade. Vinápolis, Vinápolis, ideal producente, lealdade. E Eugênio Pinho, o teu bandeirante, modernou tu tens a bravura. Deus te faça Vinápolis crescente, ó bendita terra da agricultura. Nestas plagas do solo paulista, entre o Rio e Itaúna cantar, a semente em teu seio lançada se transforma em benesse sem par. Equilibrado, sublime do avante, ideal do trabalho e cultura, gera raça em teu seio pujante, guardiã da justiça e mistura. Vinápolis, Vinápolis, paz, justiça, amor, liberdade. Vinápolis, Vinápolis, ideal producente, lealdade. E Eugênio Pinho, o teu bandeirante, o Grenodo, tu tens a bravura. Deus te faça Vinápolis crescer. Senhores vereadores, com a graça de Deus, damos por aberta, na data de 26 de fevereiro de 2020, a segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Rinópolis. Eu solicito à primeira secretária que faça a verificação de presença dos vereadores. Senhor presidente, presença unânime dos senhores vereadores. Havendo o número legal, colocamos em discussão a ata da primeira sessão ordinária de 2020 da Câmara Municipal de Rinópolis, realizada na data de 10 de fevereiro de 2020. Alguém querendo discuti-la? Ninguém querendo discuti-la, colocamos a mesma em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade a ata da primeira sessão ordinária de 2020. Eu solicito à vereadora Patrícia que faça a leitura do trecho bíblico, conforme estabelecido para o início de nossas sessões. Boa noite a todos. O evangelho escolhido por essa noite está no Salmo, capítulo 23, versículo de 1 a 4. Javé é o meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar, para fontes tranquilas me conduz, e restaura minhas forças. Ele me guia por bons caminhos, por causa do seu nome. Embora eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois junto a mim estás. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Leitura do pequeno expediente. Esta presidência informa que as correspondências recebidas já foram informadas aos senhores vereadores pelo Departamento de Expediente. Entretanto, se houver interesse de algum vereador pela leitura de qualquer matéria ali relacionada e que mereça a atenção do plenário, que faça solicitar a sua leitura. Proposituras. Eu solicito à primeira secretária que faça a leitura das proposituras hoje apresentadas. Indicação número 002/2020. Assunto: firmar parceria com Energisa para projeto Minha Energia. O
Observadas as normas regimentais em vigor, indica ao prefeito municipal de Renópolis que, através dos órgãos competentes, faça tomar as providências que se fizerem necessárias para a realização de parceria com a empresa Energisa, para a realização do projeto Minha Energia, do programa Energia Eficiente. Justificativa. As contas de energia vêm sofrendo reajustes principalmente em períodos de estiagem. Esse projeto tem como propósito oferecer para famílias de baixa renda a possibilidade de realizar a troca de lâmpadas comuns de suas residências por lâmpadas de LED, que são altamente eficientes e duradouras, proporcionando assim mais economia na conta do munícipe. Câmara Municipal de Renópolis, 20 de fevereiro de 2020, Danilo Torres Rosa, vereador proponente. Indicação número 003/2020. Assunto: instalação de grade de coleta de materiais em bueiros críticos da nossa cidade. Observadas as normas regimentais em vigor, indica ao prefeito municipal de Renópolis que, através dos órgãos competentes, faça tomar as providências que se fizerem necessárias para a realização do estudo e, posteriormente, instalação de grade de coleta de materiais em bueiros situados em locais críticos, tanto de grande volume de água quanto materiais jogados por moradores da nossa cidade. Justificativa. Conhecidos como bueiros inteligentes, tais grades servirão como depósito para que sacolas, galhos, papelões e resto de construções não caiam nas tubulações nas galerias pluviais, evitando assim o entupimento e a poluição de materiais lançados indevidamente no meio ambiente. E essas são as razões do presente indicação. Câmara Municipal de Renópolis, 20 de fevereiro de 2020, Danilo Torres Rosa, vereador proponente. Indicação número 004/2020. Assunto: alterar o parágrafo 1º do artigo 4º e artigo 6º da Lei Municipal número 1716/2012. Observadas as normas regimentais em vigor, indica ao prefeito municipal de Renópolis que, através dos órgãos competentes, faça tomar as providências que se fizerem necessárias para estudo e alteração da Lei Municipal 1716, de 31 de maio de 2012, onde diz, artigo 4º, parágrafo 1º, a infração ao disposto no artigo 1º dessa lei sujeitará o infrator a multa de 1 VR, valor de referência municipal, alterar para. A infração ao disposto no artigo 1º desta lei sujeitará o infrator a multa de 2 VR, valor de referência municipal. Artigo 6º. O pagamento das multas aplicadas, quando efetuado no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data da notificação, expedida nos termos do artigo 5º, terão um desconto de 50% do valor constante do auto da infração. Alterar para. Artigo 6º. O pagamento das multas aplicadas, quando efetuado no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data da notificação expedida nos termos do artigo 5º, terão um desconto de 10% do valor constante do auto da infração. Indico também, caso não seja pago no corrente ano, que a multa seja inclusa no pagamento do IPTU do próximo ano. Justificativa. Vivenciamos constantemente terrenos particulares, um verdadeiro desrespeito com seus vizinhos, deixando seus terrenos com mato alto, resto de construções, etc. Local propício para proliferação de bichos peçonhentos e principalmente mosquito da dengue, colocando em risco os vizinhos. Muitas vezes, os donos desses terrenos preferem ser autuados, pois, dependendo, a multa acaba saindo mais em conta do que contratar terceiros limpar. A presente indicação serve para que o munícipe tenha consciência das suas responsabilidades e respeito para com seus vizinhos, para que, desta forma, não seja necessária uma autuação para seu terreno ficar limpo. Câmara Municipal de Renópolis, 20 de fevereiro de 2020, Danilo Torres Rosa, vereador proponente. Requerimento número 001/2020. Assunto: requer informações dos valores totais repassados
plano de trabalho e balanços patrimoniais do ano de 2019 das entidades filantrópicas do nosso município. Observadas as normas regimentais em vigor, requeira ao prefeito municipal de Rinópolis que, através dos órgãos competentes, providencie as informações de 2019 junto às entidades que receberam e recebem concessão de ajuda financeira, dos valores totais repassados, do plano de trabalho realizado, balanços patrimoniais do ano de 2009 das entidades Sociedade de Misericórdia de Rinópolis, Hospital São Paulo e Lar São Vicente de Paulo, informar também se o FGTS e o INSS dos funcionários foram todos recolhidos nesse mesmo ano. A justificativa: a concessão de ajuda financeira para as entidades sem fins lucrativos são ações nobres do Poder Executivo. O presente requerimento tem como objetivo acompanhar a saúde financeira e as ações empenhadas das devidas entidades, que prestam um excepcional serviço para a nossa cidade. Requeiro ainda o apoio dos demais vereadores para aprovação do requerimento e, após a aprovação do presente requerimento por essa Casa de Leis, que o mesmo seja enviado ao Poder Executivo, para que, dessa forma, sejam prestadas as informações solicitadas no requerimento. Câmara Municipal de Rinópolis, 20 de fevereiro de 2020, Danilo Torres Rosa, vereador proponente. Requerimento número 002/2020. Assunto: requer informações sobre a residência terapêutica. Observadas as normas regimentais em vigor, requer ao prefeito municipal de Rinópolis que, através dos órgãos competentes, que informe os valores recebidos, discriminados individualmente e mensalmente, através de fundos, institutos, doações e recursos próprios do município, referente aos anos de 2018 e 2019, os valores recebidos e suas aplicabilidades na manutenção do local, nos gastos pessoais dos moradores, valores informados por moradores. A justificativa: considerando que residência terapêutica são aspectos de moradia destinados a pessoas com transtornos psiquiátricos cujo quadro clínico esteja estável, mas que por algum motivo necessitam de alguma supervisão das atividades de vida diária, ou cuidados com a manutenção do tratamento que o município de Rinópolis possui em sua estrutura. Considerando também que para uma residência terapêutica se faz necessário CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, que para o município do nosso porte foi apresentado que é totalmente inviável ter essa estrutura, o presente requerimento se faz necessário para elucidar como essa estrutura se mantém sendo papel de acompanhamento e fiscalização. Requeiro ainda o apoio dos demais vereadores para aprovação do requerimento e que, após a aprovação do presente requerimento por essa Casa de Leis, que o mesmo seja enviado ao Poder Executivo, para que, desta forma, sejam prestadas as informações solicitadas no requerimento. Câmara Municipal de Rinópolis, 20 de fevereiro de 2020, Danilo Torres Rosa, vereador proponente. Lido, senhor presidente. A palavra se encontra à disposição dos vereadores para manifestações. Com a palavra, vereador Danilo. Senhor presidente, demais membros da mesa, nobres vereadores, público presente, internautas, boa noite. Minha vinda hoje na tribuna é sobre falar sobre as minhas indicações e requerimento. E na primeira indicação, senhor presidente, que fala sobre o assunto de firmar parceria com a Energisa, do projeto Minha Energia, temos aí a Energisa, ela faz vários convênios aí com os municípios em beneficiar a população. E nesse caso, tem esse programa que a Energisa, ela concede às famílias de baixa renda a possibilidade de trocar algumas lâmpadas LED, algumas lâmpadas da sua casa normais por lâmpadas LED. Com isso, o munícipe, ele acaba economizando a conta na sua conta de energia. Então, que a prefeitura possa estar conversando para que a Energisa possa estar vindo em nosso município, fazendo esse trabalho que é muito importante, principalmente para a população que mais necessita. Já que cada vez que se passa, nós temos aí
elevados aumentos na conta de energia, não faz mais jus do que esse projeto acontecesse ainda esse ano no nosso município. Na indicação número 3, da instalação de grade de coleta de materiais em bueiros críticos na nossa cidade, a instalação dessa grade, senhor presidente, ela consiste como realmente um recipiente abaixo do bueiro, que quando chove, galhos, entulhos, que eu falo no sentido de garrafa, material de construção, lixo que às vezes as pessoas acabam jogando, até brinquedos, alguma coisa, que ele não caia e fique nos canos da tubulação da rede de esgoto. Com isso, acaba entupindo, dando mais trabalho para a prefeitura estar arrumando isso daí. Com essa grade de coleta, todo o material que quando vai correndo pela sarjeta e entra pelo bueiro, ele fica alojado ali, ficando mais fácil para os funcionários da prefeitura fazer essa limpeza. Com isso também, senhor presidente, eu não coloco aqui como para se fazer em todos os bueiros, mas existem bueiros muito críticos, principalmente os locais ali onde nós temos na rua São Luís, com a Gastão de Vidigal, um pouco ali onde fica a polícia. Nós temos ali onde acontece a feira. Nós temos outros pontos também que pode ser monitorado, que a prefeitura já sabe que pode ser feita essa instalação. Até no centro também, que isso daí acaba tudo entupindo e passando a água depois na calçada, e isso acaba prejudicando. Por isso, faço essa indicação para que a prefeitura faça um estudo e que, se possível, seja feita essa instalação dessas grades. Alguns municípios já fazem também esse projeto, esse trabalho aqui, tá, senhor presidente? E tem grandes melhorias assim e economias nas suas ações. Na próxima indicação, senhor presidente, que eu falo na alteração do artigo 4º e 6º da Lei Municipal 1716, é que diz em relação à infração para aqueles munícipes que têm terreno e eles deixam abandonado. Estamos vendo aí que no nosso município várias reclamações, a gente acompanha na internet diversas reclamações que o município acaba deixando o terreno abandonado e aí acaba tendo a criação, a proliferação de insetos e bichos peçonhentos, e aí vai aonde? Vai na casa do vizinho. Quantas vezes já vi reclamação de vizinho que tem recebendo, que entra na sua casa cobra, que entra aranha, que entra escorpião, dependendo de água parada. Nós temos aí o mosquito da dengue. Então, eu venho fazer essa sugestão para que seja alterado, de vez de ser um VR, que é o valor de referência municipal, que hoje está em torno de R$ 177, para 2 VR, do valor referencial municipal. Por quê? Hoje, também falando na lei, que se a pessoa ela pega e ela é notificada, ela recebe a autuação, ela ainda tem um prazo de 30 dias para pagar. E se ela pagar nesses 30 dias, ela tem 50% de desconto dessa autuação. Indo para o que? Essa multa para 80 e poucos reais. Então, acontece o quê? O munícipe acha interessante, deixa eu ser autuado, porque fica mais barato eu ser autuado do que realmente eu pagar para alguém limpar. E aí, o que acontece? O vizinho sofre. A população, aqueles que estão vendo, que às vezes tem criança, e até a população adulta também acaba sofrendo com isso. E aí acaba tendo toda essa calamidade que nós estamos vivenciando. Não queremos colocar aqui uma grande penalidade. Por isso que ainda até pedi que seja colocado 2 VR. Para quê? Para que seja feita uma atualização do valor, porque esse 1 VR ele já está meio defasado. E com esse 2 VR, o munícipe, quando ele for notificado, ele vai, agora vai ficar caro, então eu vou fazer essa limpeza. Então nós queremos que o munícipe ele tenha consciência. Já foi falado nas redes sociais, já foi falado nas visitas dos agentes da saúde, mas o que acontece? Continua-se a mesma coisa. Então, a partir do momento que a gente coloca fazendo uma coisa que eu acredito que seja justo, que aí coloca, olha, vai ficar mais pesado, então o munícipe ele acaba tendo essa responsabilidade social. E até então, mudando também no artigo aqui, senhor presidente, que fala do artigo 5º, do desconto, quando a pessoa paga, em vez de ela pagar 50%, que ela pague somente 10%, que ela tenha, 10% somente de desconto,
que não tenha muito por cento de desconto, porque senão vai ficar vantajoso deixar lá. Tá? Então, e que quando será autuado, e aí ele não pagar a multa, que além que já cai na dívida ativa, senhor presidente, que ele possa já cair também na folha do pagamento do IPTU do próximo ano. Com isso, não fica-se vários anos pendente que a pessoa pagando, e aí passa 5 anos e diz que caduca, né? Que a intenção é que realmente se tenha conscientização, respeite o seu vizinho, cada um fazendo a sua parte, não vai ter multa. Então, a nossa preocupação é que as pessoas tenham realmente essa conscientização, que não queremos que a pessoa seja multada, mas sim que ela se tome uma atitude para preservar e respeitar o próximo que mora ao lado daquele terreno com problema. No meu requerimento, senhor presidente, que eu falo em informações da balanço patrimoniais das entidades filantrópicas, ano passado também fiz esse requerimento, pedindo informações mais detalhadas sobre as nossas entidades que a prefeitura aloca recursos ali. Sabemos que as entidades são importantes e ajudam muito o município. Porém, queremos aí estar vendo como que está a saúde financeira dessas entidades. Então, nada mais justo também fazendo esse requerimento, querendo um pouco mais de esclarecimento e mais informações para nós vereadores aqui. Também, no outro requerimento, senhor presidente, concluindo aqui a minha fala, também pedindo informações também sobre a residência terapêutica do ano 2018 e 2019. No ano passado, nós recebemos a visita, como também nesse ano, a diretora da saúde, né? Nós perguntamos também sobre esse caso da residência terapêutica, que está se fazendo um trabalho também para que seja cancelado isso aqui no município, porque o município não tem condições de atender o CAPS, e também pela lei que se fala, o CAPS ele seria necessário para municípios que tenham mais de 20 mil pessoas. Rinópolis, nós temos 10 mil pessoas. Então, foi também perguntado se, naquela época, se essa residência terapêutica, se ela recebe alguns recursos de alguns fundos e algumas instituições. E, naquele momento, a nossa diretora ela falou que não, mas também estava sendo feito um trabalho para ter aí até os valores daquelas pessoas que já moram lá, como as suas aposentadorias. Ou aposentadoria, posso dizer assim, dessa forma, né? Então, aí que aquilo acaba ajudando muito. Então, como uma forma também de estar documentado, venho apresente esse requerimento, senhor presidente, pedindo um pouco mais de informações também naquilo que possa nos ajudar e ter uma noção real. Por isso que às vezes eu falo, por isso que aquilo eu falei, pedindo informação individualizada e mensalmente, para que depois também seja feito a comparação daquilo que é gasto e no que está sendo gasto. Por hoje é só. Meu muito obrigado. Boa noite. A palavra ainda se encontra à disposição. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, colocamos em votação o requerimento número 001/2020, que requer informações dos valores totais repassados dos planos de trabalho e balanços patrimoniais do ano de 2019 das entidades filantrópicas do nosso município. Alguém querendo discuti-lo? Ninguém querendo discuti-lo, colocamos mesmo em votação. Votação única, simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos favoráveis. Colocamos em votação o requerimento 002/2020, que requer informações sobre a residência terapêutica. Alguém querendo discuti-lo? Ninguém querendo discuti-lo, colocamos mesmo em votação. Votação única, simbólica, quórum de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos favoráveis. Como não houve manifestações contrárias, esta presidência
na forma do artigo 147 do Regimento Interno, informa que as indicações hoje apresentadas e requerimentos aprovados serão encaminhados para a providência solicitada da forma regimental. Tema livre. Passando ao tema livre, eu solicito à primeira secretária que faça a verificação de inscrições no livro competente. Senhor presidente, encontra-se inscrito o vereador Evandro Dias. Com a palavra, vereador Evandro Dias. Quero cumprimentar, senhor presidente, a mesa diretora da Câmara, primeiro e segundo secretário, aos nobres vereadores, aos familiares aqui do nosso nobre vereador Adenir, familiares também, sejam bem-vindos, e também ao nosso amigo Carlinhos, que sempre está presente aqui acompanhando as sessões da Câmara Municipal, bem como também aos internautas que nos acompanham pelo Facebook. Senhor presidente, por falar em Facebook, queria aqui parabenizar a uma ação que foi divulgada no Facebook. Quando muitas vezes pessoas usam o Facebook para atacarem as pessoas ou para denegrir a imagem das pessoas, vejo aqui uma publicação que, de fato, muito importante para o nosso município. Não tive conhecimento deste feito, mas através do Facebook pude ter conhecimento dessa ação que foi feita pela Associação dos Pescadores Unidos de Rinópolis, que soltou no Rio Feio aproximadamente mais de 17 mil alevinos, fazendo assim um trabalho de repovoamento ali no nosso rio Aguapeí, mais conhecido como Rio Feio. Então, queria aqui parabenizar a esta ação tão bonita, tão maravilhosa, dessas pessoas que estão contribuindo para a preservação do meio ambiente do nosso município e, assim, colaborando para a preservação também do Rio Feio. Segundo as informações, foram soltos alevinos das espécies piapara, piau-sul e pintados. Então, foram citados aqui alguns nomes que eu queria também destacar, que foi relatado no Facebook. Queria parabenizar aqui, em nome de todos os que participaram desta ação, queria parabenizar ao Igor Augusto de Oliveira, ao Júnior Pinati, Matheus Fiorilo, Diego Dias, Fabiano dos Santos do Carmelo e outros membros que, através da divulgação, através das fotos, nós podemos verificar que estiveram lá presentes, fazendo essa ação muito bonita de repovoamento ali do rio Aguapeí. Então, parabéns a essas pessoas que se organizaram, recolheram fundos e compraram esses alevinos e também fizeram, a distribuição dos alevinos ali nos trechos do Rio Feio. Então, parabéns, que eles possam estar continuando a trabalhar e organizar novas ações para que possam preservar o meio ambiente do nosso município. Também, senhor presidente, queria aqui relatar alguns feitos do nosso município em relação ao Departamento de Saúde do nosso município. Queria aqui parabenizar ao prefeito, também queria parabenizar também a diretora de saúde, Jocilândia, por mais um mutirão de oftalmologia que foi realizado lá no município de Herculândia. Então, foram atendidos 80 pacientes lá em Herculândia, assim diminuindo a fila de oftalmologia. Sem dizer também, senhor presidente, que eu estive presente lá, também fiz a consulta, uma consulta que estava agendada desde o ano de 2018. Eu nem lembrava mais deste pedido quando chegou em casa lá
a convocação para que nós estivéssemos lá presentes, e graças a Deus eu também fui atendido, né, neste mutirão de oftalmologia. Então, queria parabenizar aqui ao Departamento de Saúde, a diretora Jocilândia e também ao nosso prefeito municipal, que assim diminui a fila de espera no setor de oftalmologia. Também, senhor presidente, queria parabenizar também a campanha de vacinação contra sarampo. Estive presente também nos dois centros de saúde, no centro de saúde e também no ESF lá do Jardim Mariana, e graças a Deus, como a campanha ela se desenrolou durante a semana, então no dia apropriado, que é o dia D da campanha, foram realizadas somente 9 vacinas, mas foram vistoriados 568 carteirinhas. Então, pessoal assim já totalmente em conformidade com as suas vacinas para os seus filhos. Então, também queria parabenizar ao Departamento de Saúde, bem como também a todos os funcionários da nossa Prefeitura Municipal, do setor de saúde, como também dos diversos setores da nossa Prefeitura Municipal. Também, senhor presidente, queria aqui destacar mais uma ação do Departamento de Saúde do nosso município, que foi em relação à aplicação do inseticida contra a dengue. Então, já houve assim a aplicação do inseticida nos bairros Jardim Bernardelli, Jardim Mário Covas e Jardim São Mateus. Então, assim, com essa ação, assim, fazendo um combate ao Aedes aegypti. Então, queria também parabenizar ao Departamento de Saúde por mais esta ação. Também, senhor presidente, queria aqui fazer um agradecimento também ao nosso hospital, que recebeu técnicos do Hemocentro de Tupã, que estiveram no hospital e treinaram nossos funcionários para a realização da hemoterapia, que é a infusão de sangue. Então, com esse treinamento, senhor presidente, o nosso município, o nosso hospital, passa a ser um prestador de serviços para Tupã, para hemoterapia. Então, graças a Deus, o nosso hospital trabalhando muito bem, né? Já com a liberação da sala de pequenas cirurgias e agora também sendo parceira do Hemocentro de Tupã no processo de hemoterapia. Então, parabéns ao Hospital São Paulo, parabéns ao Departamento de Saúde e parabéns também à nossa administração municipal. Senhor presidente, queria aqui também fazer um comentário em relação ao AJA, que é a Associação do Jovem Aprendiz. Muitas pessoas do nosso município me procuram e perguntam em relação ao AJA. Mas, vereador, como que está o AJA? Vai funcionar? Não vai funcionar? Como que está o andamento? Muitas pessoas, não sei com que intuito, mas tentam dizer que este processo parou. Não parou. O processo não parou. O AJA está em andamento no nosso município. Eu estive acompanhando o Júnior, coordenador do AJA, e nós estivemos visitando várias empresas do nosso município. O que acontece é o seguinte: não é o AJA que contrata os jovens. Quem contrata os jovens são as firmas, é o comércio. Então, a prefeitura, inclusive, ela fez uma parceria que, inclusive, a Câmara Municipal, nós vereadores, aprovamos aqui nesta Casa de Leite. Então, a prefeitura já conta com o trabalho de alguns jovens e também algumas indústrias e comércio do nosso município também já têm contratado alguns jovens. Qual que é a ação do AJA a partir desse momento? Estabelecer aqui em Rinópolis uma sala onde possa ser feito os treinamentos do pessoal que está
engajado nesta associação. E acredito, senhor presidente, que já temos praticamente mais ou menos 10 pessoas, 10 jovens trabalhando já cadastrados pelo AJA, e provavelmente dentro de poucos dias estaremos já com uma sala de treinamento com o professor, e esses jovens não precisarão mais ir até Oswaldo Cruz, farão seus treinamentos daqui em Rinópolis, assim dando início ao centro de treinamento do AJA. Com esse início do centro de treinamento, haverá maior interesse das firmas e indústrias e comércio em contratar os jovens que já estarão sendo capacitados para este tipo de serviço. Então, senhor presidente, fica aqui mais essa informação para o nosso povo. O AJA não parou, o AJA está em funcionamento. Se Deus quiser, dentro de poucos dias, estaremos com uma sala de treinamento funcionando aqui no município de Rinópolis. Era o que tinha, senhor presidente, e muito obrigado. Senhor presidente, encontro-se inscrito o vereador Adenir Teixeira de Oliveira. Com a palavra, vereador Adenir. Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais membros da mesa, também os nobres colegas e todo o público aqui presente, que nos honra, inclusive uma boa parte deles são minha família, minhas primas. Também o nosso amigo Carlão. Também todos aqueles que nos assistem pela internet. Eu, ouvindo o vereador Evandro falar sobre algo visto no Facebook, realmente eu também vi, e é louvável esta atitude. Eu também vi no Facebook, na página 43, Neto e Nancy, na data do dia 29 de setembro de 2016, num comício no Jardim Bernardelli. A maioria dos nobres colegas aqui, deve se lembrar, porque estava presente, a maioria. O senhor prefeito disse: o bom político precisa falar sempre a verdade. E eu concordo plenamente com ele. O bom político deve se falar sempre a verdade. Só que também nessa mesma página, no dia 4 de setembro, no dia 31 de agosto, e também no dia 4 de setembro, foi escrito nessa página: é claro, lógico que dá. Transporte escolar de qualidade e sem custo para os alunos. Passaram-se 3 anos. E eu não vejo ainda, senhor presidente, esse transporte escolar sem custo para os alunos. Realmente, o bom político tem que falar a verdade. Mas aqui, infelizmente, eu não estou vendo a verdade. Também, nesta data do comício, isso está registrado no Face, o senhor prefeito disse que a oposição estava inventando, falando mentira, que ele ia construir um hospital do câncer em Rinópolis. E as palavras deles: vocês não vão ficar em porta de bar, vocês vão ficar na casa de apoio que vamos montar lá em Marília. Eu vejo assim, eu ia fazer esta indicação, a nobre colega Patrícia teve a felicidade de chegar primeiro que eu e fazer, e eu respeito ela, porque também é uma coisa de ser feita mesmo. A nossa população precisa, a nossa população merece. Mas agora eu queria saber aonde que está esse político que fala sempre a verdade. Porque na campanha, no palanque, já ia fazer, logo em seguida. Se bem que lá no Bernardelli também tem uma rua Amazonas que ia fazer no mês de fevereiro. E está até hoje. Agora deve fazer. Agora eu vejo o seguinte: será que vamos ter esta casa de apoio? Agora? Aí fica provado que
aquela velha história, politicagem. Porque tivemos 3 anos aqui, mais de 3 anos, porque foi dito isso no dia 29 de setembro. Até hoje, teve muito tempo para se planejar e concluir a promessa feita. Então, eu me pergunto para a população da cidade: vocês querem um político que fale sempre a verdade? Todos querem, mas parece que não foi dessa vez. Não é o que temos para hoje. Terminando a fala do senhor prefeito, ele diz: que bom que o nosso povo é sábio. Realmente, eu também acredito que o nosso povo é sábio. Naquela época, eles acreditaram nas falsas promessas, que já ia estar tendo uma casa de apoio, que ia estar tendo isso e aquilo, casa do trabalhador, área industrial. E cadê esse político que fala a verdade? Nossa população almeja por isso. Não a população de Rhinópolis, a população do estado, a população do país. Chegou o momento de nós, agentes políticos, pensar bem para dizer, para não falar asneiras, não falar bobagem, coisas que não dá para cumprir. Então, eu quero aqui em público cobrar o senhor prefeito daquilo que ele disse no dia 29 de setembro de 2016. Nós estamos em 2020. Em setembro vai fazer 4 anos. Mas espera aí, fala-se tanto em planejamento, e cadê o planejamento na época para se fazer isso aí? Por que falou para a população? Se não sabia se fazia ou não. Cuidado, senhor prefeito. O senhor mesmo disse. Que bom que o nosso povo é sábio. E eu acredito que o nosso povo é sábio, e todos nós aqui temos que ter em nossa mente que a população não esquece. A população sabe do trabalho de cada um, da promessa de cada um. Então, fica mais uma vez esta frase no ar. O bom político precisa falar sempre a verdade. E o senhor prefeito precisa também agir dessa maneira, não só na época de campanha, mas durante todo o seu mandato, que termina no dia 31 de dezembro de 2020. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, encontra-se inscrito o vereador Danilo Torres Rosa. Com a palavra, vereador Danilo. Senhor presidente, retorno a essa tribuna, agora no tema livre. É só para falar aqui, para agradecer também duas funcionárias da prefeitura que todas as vezes quando a gente entra, faz um pedido, uma solicitação naquilo que é de competência delas, elas sempre de prontidão tentam resolver na maior agilidade possível. Não que os outros não façam, também existe também essa boa ação dos demais funcionários. Mas nesse caso aqui também queria deixar aqui também registrado, dar os parabéns aí para a Célia e para a Adriana, que às vezes os moradores vêm procurando nós por alguma dificuldade que está tendo na sua rua, ali no seu bairro, e aí nós entramos em contato com elas e elas tentam fazer o possível para que isso aconteça. Como, por exemplo, hoje também lá na rua São Roque, estava com um problema na rua ali em torno das casas ali de número 200, e ao ser acionadas, elas já colocaram as equipes competentes para estar resolvendo esse problema. Então, muito obrigado e parabéns pela equipe aí, que todas as vezes aí que a gente entra em contato com os funcionários, eles sempre de prontidão para estar resolvendo as ações da população, aquilo que às vezes vem no nosso alcance. Muito obrigado, era só isso. Senhor presidente, encontra-se inscrito o vereador Marcial Antônio Ferreira da Costa. Com a palavra, vereador Marcial. Senhor presidente, em nome cumprimento toda a mesa,
nobres vereadores, amigos aqui presentes, internautas. Senhor presidente, o motivo que nos traz uso aqui da palavra, eu queria fazer um comentário e sugerir ao nosso executivo para que possamos ter os olhos mais a essas duas reivindicações que esse vereador aqui está notando e está vendo a necessidade. Primeiro, em relação às estradas do nosso município, estradas das zonas rurais, para que seja formada uma equipe, principalmente nesse período de chuva, especificamente para atender esses pontos. Nós sabemos que, às vezes, a nossa equipe é pequena, o nosso departamento de rodagem das estradas é pequeno, então que, em regime de urgência, o prefeito ou se contrata alguém, ou uma outra empresa, que possa dar auxílio para que possa atender os pontos críticos das estradas rurais do nosso município. Um outro assunto, senhor presidente, é em relação à estrada vicinal de Rinópolis a Iacri. A gente, vendo que nesse período de chuva, está vendo muita água para o centro da pista. Então, para que faça um estudo, que se tiver que chamar o pessoal do DR para dar auxílio à nossa equipe, para que nós possamos ver a maneira de tirar essa água, para essa água não ficar totalmente na pista, porque possa acontecer um acidente com todo um de nós, das nossas famílias, viatura da prefeitura, muita gente passa, pessoas que trafegam por aquele local. Então, que tem que ser feito um estudo e ver a maneira de desviar essa água para que a água não fique na pista. Tem algumas estradas, alguns locais que estão jogando a água na pista. Aí fica tudo alagado. As pessoas, às vezes, pessoas de fora que não conhecem, a gente que já, moradores aqui, nascidos e criados na cidade, a gente vê alguns pontos críticos, a gente já toma certos cuidados. Mas pode ser que uma pessoa que não tenha conhecimento pegue-se desprevenida e possa acontecer um acidente. Então, fica aqui esse pedido desse vereador. Nós estamos preocupados para que, tanto na conservação e para que possa evitar algum acidente. No momento é só isso, senhor presidente. Senhor presidente, não encontro-se inscrito mais nenhum vereador no tema livre. Vereador, tem que se inscrever antes da chamada, porque não está escrito no livro. Mas na próxima você se inscreve no livro. Você pode vir com a palavra, mas na próxima você se inscreve antes. Você ficou aí conversando e não se inscreveram no livro. Com a palavra, vereador Clodoaldo. Boa noite a todos, presidente, vereadores e público que está assistindo nós aí. Senhor presidente, vou começar a minha fala aqui, agora que você falou isso daí para mim. Então, antes de pegar o livro da ata aí, você pega e corrige todo mundo aqui. Tudo bem? Então, na próxima sessão, eu vou pegar no seu pé. Você vem pegar no meu pé por quê? Vereador, você está com a palavra. Quando eu tiver, agora o senhor pega a palavra, depois o senhor vem aqui me responder. Enquanto eu estiver falando, você me respeita aqui. Então você tudo também bem? Se inscreve no livro, todo mundo Então, se inscreveu. tá bom. Então você fala isso para todos, não só para mim. Eu venho falar aqui mais uma vez, uma cobrança que eu tenho dos bairros. O negócio é falar. Eu quero agradecer aqui o prefeito pela sessão passada, que eu tinha falado do Jardim Mário Covas, da calçada, das placas. Agradecer ele, parabéns, que foi lá e fez o trabalho. Então eu vi que tem que cobrar. Eu vou na prefeitura, eu converso com eles, eu cobro. Quando eu venho à tribuna, é porque eu já estou cansado de ir lá pedir. Então vamos lá. Tem indicação minha, do vereador Danilo e de outros aqui, sobre relação ao campo do Jardim Bernadelli. Na época nós propomos de trocar o gramado lá, que lá é ruim, de colocar um bebedouro de água, uma área de lazer melhor lá para os meninos. Então, fazendo essa cobrança, não fizemos indicação porque tem o problema nos computadores daqui da Câmara, então não deu para fazer. Então, só por isso o Danilo fez essas indicações deles aqui, como todos viram aí. Falar também, a pedido dos moradores, dos pais, de frente da escola do Amália, a Carlos Gomes, fazer um redutor de velocidade lá também. Também
deixar para a próxima aqui, fazer um pedido para o Jardim Canaã, colocar areia no campinho lá para os meninos, fazer uma área de lazer lá para eles. E falar também da limpeza da praça. Sim. A limpeza da praça do Jardim Mário Covas, a limpeza da praça do São Mateus. Eu vejo, andando pela cidade, que saindo pela vicinal, indo para Iacri, eu vejo a praça lá a Praça da Bíblia, tão limpinha, tão bonitinha. Aí eu fico me imaginando, por que será, né? Por que será? Porque é a saída da cidade, onde todo mundo está vendo. Agora vai começar a política. Aí vai um monte de gente nas vilas. Vai lá e vai ver a praça limpinha, bonitinha, entendeu? Mas já esqueceu lá para trás, ó. Tem que fazer limpeza nos bairros também, na praça. É obrigação da prefeitura fazer isso daí. Tá chovendo? Tá, mas vamos ver na época que estava seco lá, que não estava chovendo, que estava sujo também. Ninguém vê isso daí, né? Agora, nas entradas da cidade, nas vilas, não limpa. Isso é uma vergonha. Cobrar também do banheiro, que foi prometido na política, lá no Jardim Mário Covas, foi prometido para a população de lá, o banheiro na praça. O pessoal de lá é merecedor desse banheiro, dos trabalhadores, do pessoal quando tem algum evento. Eles são merecedores disso daí. Então eu quero ver se vai ter a coragem de entrar lá no bairro, lá no Bernadelli, no São Mateus, lá no Canaã, batendo de porta em porta, porque a política é gostosa, é assim, é de boca a boca. Aí eu quero ver se vai ter coragem de ficar batendo palma na casa dos outros, pedindo voto e não mostrar o trabalho que prometeu. E eu não prometi nada para ninguém. O que eu falei que eu ia ajudar era o esporte e a saúde. Estou cumprindo com isso aí. Quando chegar lá na frente, quem achar que eu merecer, bem. Quem não achar, não tem problema nenhum. Eu vou entrar limpo e sair limpo e defender o meu povo. Eu vou dar a palavra aqui para o vereador Marcial, que ele pediu. Com a parte do vereador Marcial. Obrigado, senhor vereador. Não, eu só queria aproveitar o momento que o vereador estava falando do campinho, centro de lazer do Jardim Mário Covas, do Jardim Canaã. Eu queria esclarecer ao vereador e a toda a população que está nos ouvindo nessa sessão de hoje, que tem sendo feito um trabalho desse vereador desde o ano passado, em relação desse centro de lazer e esporte do Jardim Canaã, até recurso pela esfera federal, nós encaminhamos um projeto, um trabalho, e dizer ao senhor vereador aqui que já está no cronograma, e eu acredito que em breve esse serviço será concluído lá no Jardim Canaã. Então, só queria enaltecer e esclarecer ao senhor vereador também. Muito obrigado. E obrigado pela parte, senhor vereador. De nada, Marcial. E aproveitando esse negócio de cronograma aí, rapaz do céu, eu tenho acho que 1 milhão de indicação aí, só está no cronograma e não sai do papel. Se sair isso daí, filho, parabéns para você pelo trabalho que você tem, parabéns ao prefeito também, que, pelo amor de Deus, viu? Vou falar um pouquinho também aqui da vicinal do Sem Alqueiro. Os moradores de lá daquele bairro, da curva lá que pediu a sinalização, pediram de novo, gente. Poxa vida, faz a sinalização lá, coloca um redutor de velocidade. Não fez isso até agora. Rapaz, eu acho assim, é o vereador Fubá que pede, é o vereador Deni que pede, é o vereador Nenê que pede e não atende. Eu vou mostrar aqui as indicações, todas as indicações eu vou pegar aqui um dia e vou mostrar o que eu rendifiquei, que o povo pede para a gente, para nós vereadores, e a gente rendifica, a gente faz um pedido dos munícipes para o prefeito. E aí acontece isso. Então, a gente faz essa cobrança porque o pessoal cobra a gente, entendeu? E, bom, tem 3 minutos aqui, eu vou falar mais um pouquinho. Até dar 10, né, presidente? Presidente, eu sempre fiz uma cobrança aqui da Câmara. É vergonhoso, pessoal, o
o que acontece aqui dentro de certas coisas. A Câmara Municipal, quando sobra dinheiro, faz um orçamento. Quando sobra dinheiro, devolve-se para a prefeitura, certo? É louvável, tem que devolver. Só que na Câmara tem que fazer melhorias, para ser um negócio bem mais transparente para o povo. Eu brigo muito aqui pelos monitor, para mostrar as indicações, para mostrar o problema. Talvez a gente faça a indicação no papel aqui, mas as pessoas não estão vendo o problema. Brigando pelas audiências públicas. Isso aí foi só promessa também. E até agora nada. Devolveu o dinheiro, acho que mais de 100 mil reais. Acho que nem a mesa e nem o vereador ficou sabendo quantos que devolveu. Ao contrário do ex-presidente Marcial, que comunicou à Câmara que ia devolver o dinheiro tanto para a prefeitura. E esse trabalho do presidente agora não é feito. É vergonhoso. Então, assim, faz e não comunica à Câmara. É vergonhoso isso. Então, eu espero que daqui para frente, o próximo ano, os próximos vereadores, os próximos presidentes, tenha transparência com o povo, tenha transparência com os vereadores, que tenha respeito. Isso é uma falta de respeito. Aí o pessoal vem cobrar a gente, aí a gente fica a ver navio. Quantos que a Câmara devolveu? Fica sem saber. Aí você vai fazer o quê? Então, fica aqui a minha reclamação, presidente. Então, quando for fazer as coisas, comunica a mesa, que eu tenho certeza que a mesa não ficou sabendo também, porque eu conversei, e comunicar aos vereadores também. Muito obrigado e por hoje é só. Senhor presidente, encontra-se escrito o vereador Everson Silas Pereira Cambrais. Boa noite a todos, público presente, internautas que nos acompanham nessa noite. O que me traz nessa tribuna hoje é para falar justamente sobre um jornal que foi entregue em toda a cidade. Um jornal onde, acredito eu, foi especialmente pago pelo prefeito, porque todas as páginas são dedicadas a ele. Todas as páginas falam das obras que possivelmente ele está realizando no nosso município. Porém, em especial, eu li o jornal, reli, e observei que foi falado várias obras, várias fotos, porém uma não foi citada, que é a creche lá do Antônio Paulo dos Reis. Eu, como vereador, várias pessoas me param na rua, me questionam sobre vagas de creche, sobre emprego. Porém, acho que tem que ser falado para a população. A obra está parada. Eu fui lá, eu tenho imagens do meu celular, que eu fui lá e tirei algumas fotos. O telhado já afundou. Não se fala dessa obra, porque o prefeito, em momento nenhum nesse jornal, ele colocou todas as obras, mas essa ele não colocou. Eu tenho o jornal aqui comigo. Eu acho assim, é o mínimo que o Poder Executivo tem que fazer com a população, de dar um parecer, dar uma satisfação. E ressaltando também a fala do vereador Adenir. Eu fui vereador, fui candidato a vereador 2 vezes do lado do atual prefeito. Eu subi com ele em palanque. Eu sei todas as promessas que ele fez. Porém, promessas que não serão cumpridas. Ele tirou uma foto com as casas do Bernadelli, que é para tirar as pessoas da área de risco. Só que essas casas não foram ele que conseguiu. Quem conseguiu foi a antiga administração. Ele está dando continuidade no trabalho, mas ele não conseguiu. E eu quero aproveitar, deixa e perguntar para ele, cadê as 120 casas que ele falou que em 4 anos ele iria trazer para o município? Teve uma reunião aqui na Câmara com um empresário que, eu não participei, não pude participar. Numa ocasião, o vereador Marcial subiu nessa tribuna e expôs que eu falo tanto de emprego, mas eu não vim aqui no dia dessa reunião. Não vim, não pude comparecer. Porém, eu não estava aqui quando foi cedido o barracão para o empresário. Eu não era vereador dessa casa. Então era obrigação do vereador, dos vereadores,
analisar o decreto que foi feito e ver o que o município iria ganhar, porque até hoje foi nada. Trabalhei no telemarketing, tá? Durante 2 anos. Volto a falar, a empresária Solange Bertelli paga R$650 de aluguel para a prefeitura. No antigo Guri, o QO não paga nada. Lá no telemarketing se gera mais de 20 empregos. Eu duvido se no QO tem mais que isso. Teve reunião aqui, como eu disse. Ele expôs que ele iria contratar. Cadê? Quantas pessoas existem hoje lá? Então é uma vergonha, uma pequena empresária igual a Solange Bertelli ter que pagar 600 de aluguel e o QO não pagar nada. Vamos falar também aqui, ó, se fala-se tanto de saúde, realmente saúde melhorou mesmo em Rinópolis. Em alguns pontos sim melhorou, só que tem outros também que estão a desejar. Nós temos que ser sinceros, a gente não pode só tapar o sol com a peneira, tá? Melhorou sim. Tem um atendimento, tem outros municípios não tem, que o nosso município tem. Tá? Aqui tem psiquiatria, ortopedia, tá? Psicologia, realmente, porém, ainda acontece da mesma forma de outras gestões passadas. Tem pessoas que estão na fila há 3 anos, tá? Não adianta tapar o sol com a peneira, que existe pessoas da fila. Eu tenho acesso a isso. Tá? Minha irmã estava esperando passar no neurologista há mais de 4 anos. Tá? Então, gente, ó, esse ano de eleição, vamos ficar inteligentes, mais inteligentes ainda, porque é o ano que tudo acontece. É o ano que todo mundo vira santo, é o ano que tudo é possível fazer. Tá? Só que não se fala no valor que é gasto. Tá? Volto a falar, festa de peão, foi gasto um absurdo. Sou a favor do esporte. Foi bom essa Copa que teve em Rinópolis, foi ótimo. Tem que incentivar o jovem mesmo à prática de esporte. Só que não só uma semana. Não só uma semana, para tirar o jovem das drogas, o jovem, além de esporte, o jovem precisa de emprego. Não só de futebol. O jovem precisa de oportunidade. Tá? E é só isso hoje. Tá? Muito obrigado. Encontra-se escrito o vereador Donizete Ananias da Silva. Eu peço ao vereador Adenir que assuma a presidência dessa casa. Assumindo a presidência dessa casa, eu passo a palavra para o vereador Donizete. Boa noite a todos, público presente, internautas. É com imenso prazer que venho aqui nessa tribuna e sempre que puder virei. Não sou um vereador de estar aqui falando muitas coisas, todos me conhecem já há 16 anos nessa Câmara. 4 vezes, que eu estou aqui nessa Câmara, já são 16 anos, 4 mandatos, e nunca recebi uma palavra, tipo, como o nosso amigo vereador, que eu sempre fui um cara calmo e sempre defendi a verdade, sempre defendi as coisas que acontecem no nosso município, que eu vejo que é bem, eu voto, nunca fiquei falando mal de algum político, que não é o meu caráter. Então, só venho dizer aqui que esse vereador já assumiu a presidência dessa casa e com boas intenções de fazer, arrumar, renovar. Caso contrário, não é vergonhoso não, vereador. Não é vergonhoso não. Você me conhece, você sabe o que foi feito dentro dessa casa, você já sabe. Foi pedido para vocês trocar essas mesas, foi trocado. Eu estou fazendo um levantamento. O Juliano está com esse levantamento, ele está fazendo levantamento de tudo que foi feito dentro dessa casa. E eu quero que a população, ele saiba que realmente quem é o vereador Donizete. Quem é o vereador Donizete? Desde já, eu já quero deixar bem claro para toda a população que eu não volto mais a esta casa de leis. Meu último mandato será esse ano.
se assim Deus permitir eu terminar ele. E fica assim, chateado pelo que um amigo fala da gente aqui dentro. Eu vou provar para todos vocês, um dia, essa casa, ela se encontra no estado que se encontra hoje, porque esse vereador, quando foi presidente dessa casa, há 10 anos atrás, no outro, os mandatos anteriores, eu fiz tudo que tinha aqui dentro dessa casa. Tudo. E agora, como presidente, já fiz várias coisas, troquei computador, já mandei trocar os móveis da sala. Os vereadores já entrou lá dentro, já viram quem entrou dentro da sala lá em cima. E para saber as contas também, o vereador tem livre acesso dentro da Câmara, em todos os setores da Câmara, tá? Com a tesouraria. Não precisa também vir falar dessa forma. Vai na tesouraria, o vereador tem todo direito, vai na tesouraria. O tesoureiro, você me desculpa, não estou sabendo quanto foi gasto, porque o tesoureiro vai informar. Eu estava passando por enfermidade, estava me tratando, então estou falando isso para vocês. E vai ser tudo concluído, as coisas, já está sendo feito no levantamento, tudo está sendo feito dentro dessa casa. Eu gosto das coisas claras. Eu também não gosto de ficar batendo no peito, falando, eu fiz isso, fiz aquilo. Nunca foi da minha pessoa ficar falando isso. Se você procurar durante o meu percurso dentro dessa casa, nunca fui de fazer isso. Tá? E a população sabe muito bem disso, que por isso que eu estou aqui 4 vezes já, que eu estou aqui como vereador. Que eu sempre trabalhei com honestidade, sinceridade, e nunca quis passar. Se não foi falado aqui para vocês, se não foi apresentado, peço-me desculpas. Peço-me desculpas. E então, agora, para ser tratado dessa forma, não sei o que o vereador está pensando, não sei, porque quando foi pedido as coisas, foram feitas. E vou fazer ainda mais coisa aqui dentro dessa casa aqui, que a nossa ideia agora, nesse ano ainda, é rebaixar esse plenário, que está tudo, a gente já tem, muitas vezes o vereador fala, não se faz um planejamento. Nós temos um planejamento, sim. Está tudo dentro do cronograma e nós vamos fazer. Agora, falar que é vergonhoso, então acho que precisaria procurar os setores da Câmara primeiro, para poder saber o que está acontecendo dentro da Câmara, o que está sendo feito, para depois chegar em cima da tribuna e falar que é vergonhoso, fazer o que está acontecendo aqui nessa casa. Tá? E eu queria mais uma coisa falar para todos os vereadores, que a gente também, se inscrever no livro, hoje nós passamos isso aí, mas a gente tem que se inscrever no livro, porque quando chega no momento, a secretária fala, não tem mais ninguém inscrito. Aí a gente vai dar continuidade na sessão e não pode dar continuidade na sessão, porque aí fala, não, eu vou falar. Tudo bem, vamos falar, mas vamos manter ordem na casa, vamos se inscrever no livro, que é bom para todos nós, para o andamento dessa casa. Isso é muito bonito, se está tudo em ordem, porque quando a secretária fala, seu presidente, não é mais ninguém inscrito. Aí daqui a pouco tem mais, a pessoa fala, não, eu vou, mas não está o nome escrito ali para falar. Então, acho que era bom a gente começar a se organizar e se inscrever no livro, no horário certo, no tema livre, escrever na explicação pessoal. Vamos se inscrever para ficar mais bonito, para ficar mais legal, para depois a gente não precisar estar falando nessa situação. E para falar aqui, ó, a gente foi devolvido para a Câmara, para a Prefeitura aqui, R$ 106.047,51 foi devolvido, essa casa devolveu. E fiz bastante coisa nessa casa, já foram feitas. Então, quando tiver alguma dúvida, me procura, manda procurar o setor da Câmara, manda procurar a tesouraria. Se é alguma coisa da coordenadoria, procura o Clodoaldo, procura. É simples, manda falar, pode passar lá na Câmara e procurar. A Câmara está aberta aí para todo cidadão que quiser chegar aqui e procurar o que está acontecendo dentro da casa. Então, minha palavra é essa, meu muito obrigado. Retorna à presidência o vereador Donizete. Não havendo mais ninguém inscrito, solicita a primeira secretária que faça a chamada regimental.
Vereador Adenir Teixeira de Oliveira. Presente. Vereador Alessandro Aparecido Pereira de Faria. Presente. Vereador Clodoaldo Augusto da Silva. Presente. Vereador Danilo Torres Rosa. Presente. Vereador Donizete Ananias da Silva. Vereador Evandro Dias. Presente. Vereador Everson Silas Pereira Cambrais. Presente. Vereador Marcial Antônio Ferreira da Costa. Presente. Vereadora Patrícia Crema Fortunato. Presente. Encontra-se na ordem do dia o processo 026/2019. Solicitada a dispensa pelo vereador Evandro Dias. Senhor presidente, sendo regimental de conhecimento de todos os vereadores, eu peço a dispensa da leitura do processo hoje aqui apresentado. Colocamos em votação o pedido de dispensa da leitura pelo vereador Evandro. Se estiverem de acordo, permaneça como estão, se contrário, se levanta. Aprovado o pedido de dispensa da leitura pelo vereador Evandro. Processo 026/2019. Em votação única, o veto do exercício Em primeiro lugar, vamos pedir à secretária que leia o veto enviado do prefeito municipal. Mensagem do veto número 002/2019. Projeto de lei número 027/2019, autógrafo número 025/2019. Senhor presidente, comunico a Vossa Excelência que nos termos do parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição Federal e do artigo 122 da Lei Orgânica do Município, decidi vetar, por ser inconstitucional e contrário ao interesse público, o projeto de lei número 027/2019, de autoria do Poder Legislativo, que institui o Sistema de Auxílio para Tratamento Fora do Domicílio, TFD, do município de Rinópolis e da outras providências. O veto em questão recai sobre a totalidade da matéria. Razões do veto. Ouvida a Procuradoria Jurídica, se manifestou nos termos seguintes. Após detida análise no projeto de lei, a Procuradoria Municipal recomenda a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 122 da Lei Orgânica do Município de Rinópolis, que vete o projeto de lei por violar o previsto nos artigos 25, 174 e 176, inciso 1, ambos da Constituição Estadual, cuja redação é a seguinte: Constituição do Estado de São Paulo. Artigo 25. Nenhum projeto de lei que implique a criação ou aumento da despesa pública será sancionado sem que ele conste indicação dos recursos disponíveis, próprios para atender aos novos encargos. Artigo 144. Os municípios com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por lei orgânica, atendidos aos princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição. Artigo 176. São vedados: inciso 1. O início de programas, projetos e atividades não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Enfim, o já exposto configura violados o princípio da interdependência e harmonia entre os poderes e contrariedade ao interesse público. Entendemos que a matéria deve se sujeitar ao veto deste Executivo Municipal, na forma prevista pelo artigo 122 da Lei Orgânica do Município, sendo essas, senhor presidente, as razões que me levaram a vetar o projeto de lei e respectivo autógrafo acima mencionado, as quais ora submeto à apreciação dos senhores vereadores. Prefeitura do município de Rinópolis, em 16 de dezembro de 2019, atenciosamente, José Ferreira de Oliveira Neto, prefeito municipal. Processo 026/2019. Em votação única, o veto integral do Executivo, número 002/2019, ao projeto de lei número 027/2019, que institui o Sistema de Auxílio para Tratamento Fora do Domicílio, do município de Rinópolis e da outras providências. Alguém querendo discuti-lo?
Com a palavra, a vereadora Adenir. Mais uma vez, venho aqui na tribuna dessa casa para falar sobre esse projeto que foi da autoria minha e que foi aprovado com a ajuda de todos os nobres colegas. Me incomodou muito na maneira que o senhor excelentíssimo prefeito vetou esse projeto. Aqui ele diz que, por ser inconstitucional e contrário ao interesse público. Eu queria perguntar para a nossa população de pouca renda, de condição financeira difícil. Será que é de interesse público? Será que é de interesse de todos vocês? A primeira vez que passou aqui nesta casa, os nobres colegas também entenderam que era do interesse de todos aqueles que usam o sistema SUS, que não tem condição de comprar o seu almoço ou a sua janta, que assim o poder público tivesse auxiliando para que eles pudessem ter uma alimentação e uma alimentação digna. Então, eu vejo assim que foi tão propagado que ia ajudar na saúde, que isso e aquilo, e aí o senhor prefeito tem o cabimento de chegar e dizer que não é de interesse público. Será com quem que esse prefeito fala? Ou seja, ele não fala, né? Que ele não aparece nos bairros, não onde tem a classe baixa, ele não aparece. Então ele não sabe a necessidade de cada um. Infelizmente, quando se sai para fazer um tratamento fora, na cidade de São Paulo, na cidade de Jaú, de Barretos, de Prudente, de outras cidades aí, é porque não é coisa tão simples. Porque se fosse simples, estaria tratando aqui mesmo. Então, quando se pede para que ajude essas pessoas que vão para fora, vão para longe, é porque nós sabemos que tem necessidade. Porque eu também sou de classe baixa financeiramente. Eu não tenho condição financeira. Se fosse para mim estar indo e estar com meus recursos. Então, o senhor prefeito, ele talvez esteja se baseando por ele, e então disse que não é de interesse público. Vejo aqui, eu estive falando com alguns da nossa região, eu falei com a funcionária, secretária de Saúde Adamantina, Silvânia. Eles têm uma casa de apoio em Jaú, e eles ajudam de 25 a 30 reais por paciente, e isso sem ter a lei, por conta própria, por coração, por conhecer o problema, por ter amor ao próximo. Então, lá eles fazem isso. Eles ajudam com 25, 30 reais. Eu falei também com a secretária de Airanete, de Pracinha. Eles não têm a lei, mas eles ajudam também. O motorista paga quando tem uma pessoa carente que não tem condição, o motorista paga o almoço. Falei com o vereador Paulinho de Parapuã, também, eles ajudam. E temos também a cidade de Tupã, que ajuda. A cidade de Prudente, eu não consegui falar com a Regiane para saber o valor. Mas a Silvana de Adamantina me relatou que eles vão copiar Prudente, porque eles têm um sistema muito bom e eles ajudam, sim, os pacientes que viajam para longe. Então, eu vejo aqui o seguinte: tem que ter vontade, tem que ter amor àqueles que estão passando pelos piores momentos da vida deles. Eu acompanhei a minha mãe, eu acredito, por umas 40 viagens a São Paulo. Teve momentos que pudemos sentar e comer um self-service. Mas teve viagem que tinha que comer um simples lanche. Porque eu não me envergonho de dizer, porque eu não tinha condição de sentar para almoçar. E da maneira que eu estou falando aqui,
tem muitas pessoas que estavam em condição muito pior que eu. Eu me recordo que eu fui com uma munícipe para São Paulo, ela levando o filho dela, já falei isso aqui uma vez, falo de novo, ela não ia porque não tinha condição de dar nada para o filho dela. O ex-prefeito, senhor Valentim, deu R$50 do bolso dele para que ela fizesse a viagem. Então, nós devemos que ser administrador, sim, mas no peito de cada um tem que bater um coração. E esse coração tem que se preocupar com aqueles que têm menos condição financeira. Nós vemos aqui, não que eu seja contra a festa, sou favorável à festa, mas nós vemos aqui gastar absurdo em festas. E como que não pode ajudar aquele que precisa do pão? E como que não pode ajudar aquele que precisa de alimentar? E ele já está debilitado pelos problemas de saúde dele. Mas se não tiver uma ajuda, talvez ele vá e volta tomando uma água e comendo um simples lanche, onde ele precisava de ter uma alimentação digna para que ele ajudasse a combater o problema de saúde que ele está tendo. Então, voltamos aqui, eu acredito que cada um dos nobres colegas que estão aqui também estão preocupados com a nossa população e irá votar contrário ao veto do prefeito. Todos aqueles que nos ouvem neste momento, entenda que aquele que estiver votando contrário, não é contrário à população, é contrário à vontade do prefeito de não ajudar vocês. Então, fiquem sabendo que aquele que você ouvir falando que é contrário, ele está contrário a esta atitude de não ajudar o ser humano que mais precisa. Muitas vezes, pessoas de idade avançada, que muito fez pelo nosso município, que faz parte da história do nosso município, ou até mesmo uma criança que será o futuro do nosso município. Isto, com esse veto, está tirando a chance dele poder se alimentar na sua viagem mais dignamente. Então, eu conto com a compreensão de cada um dos nobres vereadores para que possamos nós derrubar o veto do prefeito, votando contrário a este veto. Muito obrigado, presidente. Alguém mais querendo discutir? Com a palavra, o vereador Danilo. Senhor presidente, retorno à tribuna aqui, sobre agora o projeto, né, de autoria do Adenir, e venho explanar um pouco aqui também do meu pensamento e a minha decisão. Na primeira vez que apresentou o projeto, eu, na parte da Comissão de Justiça, me desculpe, eu me posicionei como contrário ao projeto, dizendo a parte da constituição, da iniciativa que está vindo o projeto. Mesmo assim, alerto, que também nessa mesma informação, eu coloquei que o projeto é muito bom. E esse projeto, ele deveria ser praticado pela prefeitura. Como até veio pelo parecer jurídico mostrando para nós o que era, olha, teve votações que foram favoráveis, teve votações que foram contrárias ao mérito. Então ficou no meu cargo, no meu conhecimento, naquilo que eu penso, eu coloquei aquilo que eu acho sobre o presente projeto. Então, quando eu coloquei que eu era contrário, foi por causa, colocando ali a legalidade dele, e não porque é contra a população. Aí até conversei com o senhor, vereador Adenir, e ainda comentei, olha, senhor vereador, se for aprovado, passado por todos os demais as comissões, na próxima votação eu votarei favorável. Porque ali só estaria o meu posicionamento contra os demais. Então eu falei, pode ser que eu esteja também errado, né? A gente tem falhas. E aí voltamos favorável. O projeto foi para o executivo, e aí teve esse parecer jurídico lá também da prefeitura, e o prefeito mandando o veto. Após analisar esse veto, também
posicionei novamente na Comissão de Constituição, que aí, nesse caso, favorável ao veto devido ao entender que também feria os artigos 25 da Constituição Estadual, a 144 e 176. Então, no meu voto, ele vai aqui pelo mérito, pelo aquilo que é o que vai do que é legal ou não. Falo e repito novamente, o projeto, como você até disse agora, né, senhor vereador, que o projeto é de interesse público. É de interesse público, sim. É muito bom isso daqui. Até nós temos pessoas aqui no plenário que faz uns trabalhos fantásticos, e para que a família esteja acompanhando num momento de tanta dificuldade, às vezes, igual falou de pessoas aí com... Às vezes não precisa ser de muita baixa renda, não. Muitos da nossa população seria muito difícil de ficar num lugar alguns dias, né? Então, que se tivesse um certo subsídio, isso ajudaria aí muito. E aí que seria interessante, então, que o Executivo também pensasse, caso, né, que eu acredito que vai ser passado aqui nessa Câmara, não sei como que vai ser depois a decisão dos órgãos superiores, mas se por acaso isso daqui for vetado e achado que foi realmente inconstitucional, que o Executivo tome uma atitude para fazer isso. É importante, a população merece sim. Então, o que a gente vota aqui, novamente volto, não falando, não é que o projeto, eu estou sendo contra o projeto, contra a população, mas sim a iniciativa dele. E que falo e sugiro também, que o prefeito olhe e que tenha ações sobre isso. Como também, se caso também novamente for, e se isso não for aprovado, senhor Adenir, eu me coloco à disposição também para que seja feito um trabalho e que o município comece a fazer isso. Tá? Aí, concluo a minha posição aqui na tribuna. A minha posição, na hora que voto aqui, é referente à legalidade da iniciativa. Não que pelo quesito que eu não quero isso para a população, e sim que realmente esse sistema de auxílio para o tratamento fora do domicílio, que foi denominado como TFD, como o senhor mesmo disse, tem muitos municípios que praticam. Então, também, por que não o nosso município possa praticar? Mas aí também, como falando do mérito e da iniciativa, dizendo como fala aqui na Constituição Estadual, diz que nenhum projeto de lei que implique a criação ou aumento de despesa pública será selecionado sem que dele conste a indicação dos recursos disponíveis próprio para atender os novos encargos. Então, que o prefeito ele já possa começar a indicar isso, então, e que isso faça valer, que a população realmente isso ajudará. Muito obrigado. Alguém mais querendo discuti-lo? Ninguém mais querendo discuti-lo, colocamos mesmo em votação. Discussão única, votação nominal. Com a aprovação de 2/3, contrário para a rejeição. Solicito à primeira secretária que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação. Vereador Adenir Teixeira de Oliveira. Contrário. Vereador Alessandro Aparecido Pereira de Faria. Contrário. Vereador Clodoaldo Augusto da Silva. Contrário. Vereador Danilo Torres Rosa. Favorável. Vereador Evandro Dias. Contrário. Vereador Everson Silas Pereira Cambrais. Contrário. Vereador Marcial Antônio Ferreira da Costa. Contrário. Patrícia Crema Fortunato. Contrário. Vereador Donizete Ananias da Silva. Favorável. Rejeitado o veto do projeto de lei rejeitado o veto integral do Executivo número 02/2019. Por 2 votos favoráveis e 7 contrários. Explicação pessoal. Passaremos a explicação pessoal. Solicita a primeira secretária que faça a verificação
de inscrições no livro competente. Senhor presidente, encontra-se inscrito o vereador Adanir Teixeira de Oliveira. Mais uma vez, volto aqui a essa tribuna. Não poderia deixar de agradecer a todos esses que votaram contrário ao veto do prefeito, porque todos, eu acredito que entenderam a necessidade de cada um. Entendo a cada um, e nós estamos num país democrático para se votar favorável ou contrário, mas eu quero aqui dizer que hoje nós não estávamos votando o mérito do projeto. O mérito do projeto foi votado pelas comissões. Hoje nós estamos votando o projeto em si. Então, mas de qualquer forma, eu respeito o pensamento de cada um. Fico contente e espero que o senhor prefeito possa fazer cumprir esta lei. Às vezes se fala assim, não, mas é de autoria do prefeito. Mas não se faz. A população está necessitada. Eu estou com esse pensamento faz muito tempo, mas espera para ver, e as coisas não acontecem. Então, assim como o doutor, que tem vasto conhecimento na lei, me disse que teve parecer favorável ao contrário, então eu sugeri a ele que a gente fizesse essa lei para que assim pudesse beneficiar a nossa população mais carente. Porque também eu entendo que tem que ser beneficiado aquele mais carente, porque também o município não vai ter condição de dar ajuda para todos. E tem muitos que têm condição financeira e não precisa desta ajuda. Eu acho que no projeto já está escrito que teria que passar pela assistência social para ver realmente a necessidade de cada um para que pudesse ser ajudado. Então, assim como lá no Supremo teve parecer contrário e também favorável, então eu me senti no direito de lutar pela nossa população e assim ter a iniciativa dessa lei que nem com lei e nem sem lei tem ajudado. Teve um fato acontecido que a prefeitura deixou um paciente em São Paulo, levou 2, o paciente e o acompanhante, deixou um lá, sendo que a pessoa que foi era receitada pelo médico, que tinha que ter um acompanhante, e não deram a passagem. Eu estive falando com a funcionária no posto de saúde, e eu falei na data, falei, vocês têm 40 minutos para dar essa passagem, se não der a passagem, eu vou para a delegacia fazer um boletim de ocorrência, e vou para o fórum amanhã, que hoje não dá tempo mais. Porque é direito. Ah, mas o prefeito não quer. Eu falei, então vocês falam com quem quer que seja, peça que pesquisa a lei, o que diz a lei, que se for de avião, se for de navio, tem que dar a passagem, tem que levar e buscar o paciente. Agora, como que você leva um paciente até São Paulo, você não fala nada que não vai trazer ele de volta, você simplesmente fala, não, você não vai voltar, eu não vou dar passagem para você não. E isso aconteceu aqui no nosso município. Não quero citar nomes, para que não tenha depois perseguição, mas eles sabem quem é. Só que se tiver perseguição, na época eu falei para a funcionária, eu falei, você me desculpa, você não tem nada a ver, que a ordem vem de cima, se acontecer isso de novo, eu não volto aqui, eu vou para a delegacia fazer um boletim de ocorrência. Então, é triste essas coisas acontecerem. Por isso que, se tivermos a lei, fica muito mais tranquilo. Ainda bem que eles sabiam que eu não ia voltar atrás e que eu não ia ter medo de ir aonde fosse. E com 15 minutos eles deram a passagem. Para que tudo isso? Para que deixar um acompanhante chorando, desesperado, como que vai vir embora sem ter o dinheiro da passagem? Daí que eu me certifiquei mais ainda. Temos que ter esta lei. Temos que ter esta lei. Sem contar que
Um dia levaram elas e deixaram numa passarela um pouco distante das clínicas, 10 horas da noite. Para elas procurarem uma pensão. É incrível. Primeira dama foi para o hotel, e eu não tenho medo de falar. Motorista foi para o hotel, acompanhante também foi para o hotel. O que custava nesta data? Perdi, nós não conseguimos achar a pensão que vocês vão pagar do bolso seus. Vocês ficam no hotel com nós hoje, não tem problema. Amanhã cedo vocês vão para lá. Mas 10 horas da noite deixar 2 paciente que tem problemas sérios na avenida, se não me engano, a Consolação. É doído demais. Eu não quis fazer alarme para não ter problemas depois, o paciente que tinha que tratar. Mas eu estou chegando ao limite e estou falando aqui, eles sabem quem é, e ai deles que mexa com o paciente que eu saiba. Porque se precisar ir para o fórum, Ministério Público, onde for, eu vou para que faça valer o direito do cidadão que paga imposto na nossa cidade, do cidadão que tem os seus direitos preservados pela Constituição. Não é o prefeito que vai decidir. Na época, foi falado, o prefeito falou que não é para dar. Falei, então tá bom, então fala para ele que é o Ademir que está falando. Não que eu seja grande coisa, não que eu seja a autoridade que ele tem que me obedecer, mas ele tem que obedecer à lei que existe nesse país, que tem que levar o paciente e tem que trazer de volta. Então, é triste isso acontecer. Estou relatando, acredito que nenhum dos colegas sabia disso até hoje. Estou falando aqui para vocês o que me fez com que eu tivesse mais empenho para que assim fosse aprovada esta lei. Para que não tivesse esse tipo de coisa. Ah, não, mas você volta. Não, espera para dar o dia. Entendeu? Então é difícil. A administração tem que ter mais transparência, tem que ter mais coração, porque o ser humano tem que ser tratado com coração. Além da lei que existe, tem que ter coração. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer, o senhor prefeito, ele vai para São Paulo, ele foi fazer tratamento lá, que eu já falei aqui nesta casa, ele tem condição. Deus abençoe ele, que tenha cada vez mais. Nós temos aqui o presidente da Câmara. Ele esteve fazendo um tratamento, graças a Deus, Deus deu condição para ele. Ele fez o tratamento dele sem precisar da ajuda da prefeitura. Graças a Deus, eu queria ter essa condição, eu queria que todos os munícipes tivessem. Mas infelizmente não é assim. Então, nós temos que brigar sim por aqueles que não têm condição. Então, por isso que eu estou contente e agradeço a todos. Agradeço também aqueles que votaram favorável ao veto, porque nós estamos num país democrático, mas prevaleceu a vontade da maioria. Muito obrigado. Senhor presidente, nem conta ser inscrito, mas nenhum vereador na explicação pessoal. Encerramento. Convoco desde já os senhores vereadores para a terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Rhinópolis. Será realizada na data de 9 de março de 2020, às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal de Rhinópolis. Também peço aos senhores vereadores que permaneçam na casa para a reunião mensal com a presidência. Nada mais havendo a tratar, esta presidência agradece a presença de todos e deseja uma boa noite e dá por encerrada a presente sessão. Ó bendita terra da agricultura. Manejando o azul do horizonte, o ar verde dos teus cafezais, brancas flores coroam tua fronte, espargindo perfumes de paz, enviando labor permanente dos teus filhos, ó terra altaneira, rubros frutos
Braldão.